Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do podcast Leva para Terapia. Depois de um merecido descanso, um ano novo, nós estamos aqui de casa nova, cenário novo, não é isso, Andréia? Estamos chiques nesse ano novo, começando essa nova temporada. E no mês da mulher, né? Hoje nós vamos iniciar o nosso trabalho com duas mulheres aqui como convidadas. E elas vão se apresentar agora para a gente. Eu sou a Ramatiz, eu tenho 23 anos de idade, sou teacher de inglês há 8 anos, também sou cantora, criadora de conteúdo, comunicadora, entre outras coisas. Olá, meu nome é Magali, eu sou psicanalista, atuo na área já há 5 anos, graduanda do último ano de psicologia, sou divorciada, mãe, vó agora, e estamos aqui para falar de psicanálise, né, da mulher na atualidade e a mulher dentro desse conceito do setting terapêutico. É isso mesmo, gente. Então, assim, quando a gente fala de mulher, né, Magali, a gente sabe que é tudo muito plural, né? Nós mulheres somos muito plurais em todas as coisas que a gente faz. Então, como que você hoje enxerga essa demanda dentro da clínica, né? Tem mais mulheres procurando, né? Quais são as principais demandas que você percebe hoje, no século XXI, né? Essa mulher contemporânea? As angústias são as mesmas? As angústias estão se modificando? Como é que você enxerga isso hoje? O papel da mulher na sociedade atual, ela vem, na realidade, com um processo acumulativo no decorrer dos séculos, tá? Freud, que é o pai da psicanálise, né, em 1932, quando ele escreveu o texto sobre a feminilidade, ele disse algo muito, ele escreveu, né, algo muito importante, que foi que a psicologia é incapaz de desvendar o enigma da feminilidade. Então, a mulher, ela sempre entrou nessa posição daquilo que é indecifrável no decorrer da história. Né? Então, falar da mulher hoje, a gente tem que falar também dessa mulher que vem vindo ao longo da história, porque ela nunca deixou de ocupar esse espaço. Aí a gente entra em várias questões, porque a mulher, ao longo dessa história, ela recebeu vários adjetivos, né? Se a gente for olhar lá para trás, por exemplo, na Idade das Trevas, que foi a idade, o período em que a igreja ocupou o cenário político, social e econômico do mundo, que ela era dominante, a mulher ela tinha duas classificações, que era o caso a santa ou a puta. Santa era a mãe, aquela que era virgem, e aquela que vivia na santidade do matrimônio, tá? Esse era um ponto. A puta era aquela que vivia a sua sexualidade, não importa de que forma, tá? Se era obrigado ou não, mas ela vivia a sua sexualidade. E eu falo puta barra bruxa, porque aquelas que estavam envolvidas com a natureza, elas eram queimadas, né? Acusadas de heresia. Sim. Hoje a mulher ela recebe outros adjetivos, mas ela não deixou esses adjetivos de santa e de puta. Elas só acrescentaram outras. E com isso acrescentou mais demandas para a mulher, né? Hoje ela acrescentou o adjetivo de triste, que são aquelas mulheres que dormem de calça jeans, que são mal amadas, né? Que elas não estão satisfeitas, que não têm relação sexual, enfim. São essas as mulheres tristes, deprimidas. Então, mas aí a gente entra também na questão do patriarcado. Quer dizer, a mulher só é feliz se ela tiver um homem. Sim, entra nessa questão, né? Tá? A louca é aquela que diz não para tudo isso. Se ela diz não, se ela fala assim, eu tô cansada, eu tô de saco cheio, eu não vou eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, aí ela é taxada de louca. E a má é aquela que se recusa, por exemplo, a ser mãe. Aquela que se recusa a ter que servir ao homem, aquela que se recusa a servir ao seu patrão, ao servir ao cuidado dos filhos. E quando ela se recusa a isso, ela é má, ela passa a ser ruim. Então, ela não tem como tirar a mulher de hoje de dentro, por exemplo, dos problemas que trazem para o setting analítico, porque ela vem acumulando essa história, ela é atravessada por todas essas questões. É um pacote que a gente recebe quando nasce, né? Esse aqui é o seu pacote. Você tem que dar conta de tudo isso, você tem que ser multifuncional.
e o homem, ele já nasce com um pacote diferente, né? Todos nós somos atravessados pelas questões culturais, sociais, da linguagem, mas a mulher tem um peso a mais. E no setting, o que chega mais? A triste, a louca, ou existe um conflito entre todos esses sentimentos? O conflito entre todos esses sentimentos. Ela se sente culpada, de repente, por não dar conta, por ser cobrada? É isso mesmo. É um excesso de dívidas, né? É porque a mulher se sente no dever. Então, ela está sempre devendo. Ela está sempre em dívida, seja para com a sua mãe, em dívida para com o seu pai, em dívida para com o seu patrão, em dívida para com seus colegas de trabalho, em dívida para com seus filhos, em dívida com ela mesma. Porque a mulher, se você parar para pensar, hoje ela tem, que aí é outra história, né, que o neoliberalismo se apropriou do discurso feminista e colocou para a mulher muitas outras atribuições, mas sem tirar aquelas que já vinham antigamente, como cuidar da casa, acumulativo, né? Ser uma boa esposa, ser fiel e ser uma boa mãe. Então, ela tem que dar conta disso, mas ela tem que ser uma excelente profissional, ela tem que ser melhor que o homem. Para ela ser melhor que o homem, ela tem que trabalhar o dobro do homem. Estudar o dobro, trabalhar o dobro, ganhar menos. Porque existem várias pesquisas que dizem que a mulher ganha menos que o homem na mesma função, tá? Mas ela não perde. Por isso que eu falo que a mulher não tem como tirar ela dessa questão do que veio lá atrás e o que ela é hoje. Existem movimentos hoje? Ok, existe. Mas, atualmente, na clínica, o que a gente vê são mulheres que transitam por esses papéis e que se sentem constantemente em dívida por não dar conta desses papéis. Eu percebo também muito assim uma dificuldade, às vezes muitos casamentos, né, que são infelizes, pessoas que vivem relacionamentos abusivos e que a mulher não consegue sair disso, né? O que você acha? Por que você acha que elas não conseguem sair desse cenário? Justamente por tudo isso, por essa opressão, porque foi tratado como dogma que o casamento deve ser até o fim da vida, para sempre, que essa é a função dela. Por que você acha que existe essa dificuldade? O medo do fracasso, né? Porque ela fracassa. Ela fracassa quando ela se separa. Ela fracassa como mãe, ela fracassa como esposa, ela fracassa como mulher. E sempre o casamento, principalmente, ele é dado para a mulher como algo assim, se não deu certo, a responsabilidade é sua. Ou melhor dizendo, na responsabilidade não, a culpa é sua. Porque a culpa tem um peso muito maior do que ser responsável por. Tá? Lógico que um casamento, existem questões, né, que a gente fala que é meia pizza de mussarela e meia pizza de calabresa. Existem a responsabilidade dos dois, mas o peso da... A compreensão, Isso, né? Andréia, parece que é toda dela, ela fracassou. Tanto que as mulheres reconhecem, né, muitas da que vai para a clínica, assim, eu sei que meu casamento já acabou, eu sei que meu casamento está fracassado, mas eu não consigo se separar, porque ela tem uma questão, um cuidado, né, que já foi dado nesse pacotinho de quando ela nasceu, de que ela que tem que cuidar de tudo. Então ela tem o cuidado de como é que vai ficar esse filho, o cuidado de como vai ficar esse marido se deixar, o cuidado de como vai ficar a sogra, a cunhada, o tio, a tia, e aí fica como que vai ficar a minha família, né? Ela tem que responder para a sociedade, ela tem que responder pelo esse fracasso. E isso pesa demais para a mulher. E além da dependência emocional e financeira, a mulher ganha menos. Eu ia falar isso agora. A mulher ganha menos. Como é que ela vai se sustentar? E outra, quem é que fica com os filhos? É a mulher. Geralmente é a mulher. Dificilmente fica com um homem. E aí o homem vai lá e dá uma pensão de 30% do seu salário, mas ela sabe que 30% para as demandas de manter uma casa, manter a alimentação, manter a escola, isso não é nada. Então, assim, a demanda fica maior. Tem a dependência emocional, que é, se ela foi criada o tempo inteiro de que ela é feliz tendo um homem do lado, como é que ela vai ser sem esse homem? É louca. É louca. Né? Ou ela é triste. Sim. Ou ela é má, porque ela está rejeitando tudo isso. Então, é muito difícil a compreensão desse papel dessa mulher, né? E muito interessante a sua pergunta, que se a gente for analisar hoje, a alma feminina é uma coisa. Ela entra nesse indecifrável justamente por esses adjetivos, porque nunca quis
se a gente for analisar no decorrer da história que os homens foram os detentores do saber, né? Por que não teve nenhum estudo dos homens para decifrar a mulher? E uma coisa muito interessante que eu vi esses dias numa reportagem, tem uma secretaria, acho que é uma secretaria do governo, que trata sobre demandas femininas e só tem homem. Você acredita nisso? Delegacia da Mulher. Delegacia da Qualquer Mulher é tipo de qualquer coisa. um Não tem exemplo sentido, típico, né? é um exemplo típico. Dentro da faculdade a gente vê relatos do que acontece na Delegacia da Mulher, e os homens que estão lá, eles se sentem inferiorizados porque eles não usam a sua força máscula, eles se sentem que estarem ali, por exemplo, é uma desvalorização fraqueza. do papel deles como policial, como um agente da segurança pública. Uhum. E não tem a compreensão que o papel deles é outro, é tentar entender o universo feminino e tentar entender ali qual é o papel dele. Ele poderia encarar, por exemplo, o papel de protetor, né? Mas não, ele não usa sua força máscula, ele não consegue empregar ali aquilo que ele chama de força masculina, sabe? Ele não emprega isso, e aí fica muito complicado para ele também, porque ele não é preparado para estar naquele lugar. Você falou uma coisa muito interessante, essa questão do protetor, né? Se a gente parar para pensar, a gente está sendo protegida de quem? Né? Porque se a gente precisa de proteção, a gente está sendo... Mas aí entra protegida. nessa questão. Então, Entra a questão de que, se os homens não têm interesse, né, de desvendar os mistérios do enigma do que é ser mulher, do que é ser o feminino, e aí eu acho que por isso que eu amo a psicanálise, porque a psicanálise ela não traz resposta, ela traz perguntas. Uhum. Aí entra o questionamento: por que o homem não quer desvendar o enigma do que é ser feminino? Será que não é para manter o seu status quo? Eu acho que essa é uma grande questão, né? Porque a mulher, nesse caso, ela não está sendo protegida, ela está sendo massacrada. uhum. É a opinião de vocês, assim, porque eu estou em minoria aqui, né? Você tá. Não que eu não concorde com muitas das coisas que vocês falam, mas da opinião de vocês, qual é a diferença entre a psique masculina e a psique feminina? Como que vocês acreditam que o homem funciona? De uma forma mais prática? Relacionando com o que ela estava falando da Delegacia da Mulher, acho que tem uma coisa muito importante de se falar, que em qualquer coisa que o homem faz na sociedade, ao meu ver, existe uma misoginia, mesmo que inconsciente. Então, um desprezo pela mulher, como se a mulher fosse uma subcategoria de pessoa, como se ela fosse inferior simplesmente por ser mulher. Então, acho que por isso que muitas vezes o homem não leva a mulher a sério, paga menos para a mulher, não quer contratar a mulher, por conta dessa visão inferiorizada do ser feminino. Então, numa delegacia da mulher, por exemplo, só tem policial homem, a mulher vai lá para denunciar um assédio, um abuso que ela sofreu de um homem, e ela é questionada, eles duvidam do que ela passou. Mas se aconteceu isso mesmo? Invalida, né? Mas eu não achei... Não, E quando tem mulher, é engraçado, né? Porque às vezes quando tem mulher, a própria mulher também, dentro da Delegacia da Mulher, É exatamente faz esse isso que eu ia papel, né? falar. Porque eu já Porque tive existe isso situações que ela falou, a misoginia está dentro da sociedade, mas assim, A mulher estrutural, o machismo é estrutural, Infelizmente. está, o machismo, assim como o preconceito, o racismo, ele está na estrutura da sociedade. Existem muitas mulheres machistas, Exato. e elas não se veem como machistas. Isso. Elas não se veem porque é aquele bendito pacotinho que a gente recebe quando nasce, e tá intrínseco nela, é assim que tem que ser. Isso é o correto. A mulher tem que se dedicar ao homem. Foi assim. Sempre foi assim. Por que você quer mudar? Aí é o reforço da louca. Exato. Né? O reforço da louca. E de mulheres mesmo dizendo, você tá louca, por que você vai fazer isso? Sim. Eu já ouvi coisas assim do tipo, mas agora que tá se separando depois de 30 anos de casado, depois de velha, você vai se separar, você aguentou até agora, por que você não vai aguentar mais um pouco? Sabe, tem coisas que as mulheres ouvem de outras mulheres que chocam a gente. E que é um comportamento totalmente machista.
E a Exato. reprodução de comportamento, né? Acho Reprodução. que todo mundo acaba reproduzindo isso porque é o normal. Querendo ou não, a maioria das pessoas age assim, pensa assim e reage assim. Então, a gente acaba reproduzindo esse tipo de coisa até para se encaixar, para se perceber. sentir parte de um grupo. Ou, às vezes, uma policial mulher, por exemplo, numa delegacia cheia de homens. Você acha que se ela começar a trazer pautas feministas, a trazer discussões, ela vai ser bem recebida, ela vai ser ouvida, ela vai ser respeitada? Provavelmente não. Não. Vai ser invalidada, vai ser calada, né? E vai ser, às vezes, até demitida. Porque, tá querendo mimimi demais, tá querendo falar demais, tá querendo se impor demais. Então, a mulher é sempre demais. E a gente só recebe de menos, entendeu? Sim. E, enfim... É isso que penso. você falou da diferença da psique. Tem uma psicanalista chamada Karen Horner, que ela era alemã, mas ela atuou nos Estados Unidos, que ela diz, ela discorda dos conceitos freudianos, né, da inveja do pênis e da questão biológica. Ela diz que a diferença da psique entre o homem e a mulher está justamente na relação que ela tem, da experiência na relação com a sociedade e com a cultura. Não tem nada a ver com da determinação do seu sistema anatômico e do seu sistema biológico. Então, está para além disso. Sim. E difere dentro do contexto. Então, assim, a gente tem mulheres que foram criadas dentro de um conceito cultural Né? extremamente machista, e ela absorve aquilo que está intrínseco nela, e tem aquelas que já não conviveu nesse ambiente tão machista, e tem aquelas que viveram num ambiente mais questionador, mais feminista, digamos. E tem uma outra questão que eu até fui algo que a gente discutiu ontem na faculdade, que é assim, e eu já vi também esse discurso sendo pleiteado por homens, que fala assim: mas quem cria esses homens são mulheres. Exato. É verdade. Só que sim, são criados, mas ela recebe um pacotinho ali quando nasceu, de que o homem, o modelo do homem ideal é assim, ela cria esse homem assim. E se ela se recusa a criar esse homem desse determinado modo, ela é uma péssima mãe. Ela é má, ela é louca. Ela é má. Ela é tudo isso. Então, e outra, não é... O filho não é só... A formação desse filho não é só feita pela mãe. Existe um pai. Existe uma escola, Quer dizer, existe uma existe a vez, sociedade, né? existe Existe um mais ou tio, menos. existe uma avó, existe todo um outro contexto que vai ajudar na formação desse homem. Então, colocar a culpa na mulher é pesado, gente. Sim. É pesado porque ela não tem como escapar. Nós somos seres que nós nascemos subjugados, como eu disse, desse pacote que a gente recebe, que é a cultura, que é o modelo da sociedade que a gente está inserido, que é a linguagem que a gente vai falar. A gente não escolhe, olha, eu nasci, eu não quero falar português, eu quero falar francês. Eu não quero ter religião tal, eu quero ter outra religião. Eu não quero... Não, a gente já recebe imposições na vida, e é difícil escapar delas. Não, tanto é que, se a gente olhar para trás, aqui do lado, século XX... Comecinho do século XX, a mulher, ela só podia ir até a 4ª série. Sim. No máximo, ela ia ser professora. Até o começo Era no do... máximo. Secretária. Até o começo do No século máximo. passado não podia votar, gente. É. Não podia votar. Então... E uma coisa que eu acho, um ponto que eu acho interessante falar, que você perguntou da psique, né? Da diferença de psique. E eu pouco entendo de psique, mas acho que vocês vão entender onde eu quero chegar. Se a gente analisa, né, a mente feminina e a mente masculina, a gente vai se desenvolvendo de formas diferentes também por conta das diferentes reações que você recebe dependendo se você é homem ou mulher. Sim. Então, um homem, ele cresce com suporte, com apoio, ele vai ser o super-herói, ele vai ser guerreiro, ele vai ser forte. E quando um homem se impõe, ele é poderoso, ele é chefe, ele é líder, ele tem voz. Quando uma mulher se impõe, ela é louca, ela é maluca, ela tá se achando. Nossa, Ela é mulher macho, entendeu? né? Aí Mulher já começa macho. com os rótulos, né? Então, eu acho que essas diferenças de reação para as mesmas atitudes que constroem a psique feminina e masculina de forma diferente. Então, uma coisa que uma mulher seria reprimida como posso dizer? Não seria reprimida, tipo, quando um filho faz uma coisa errada, você vai dar uma... Repreende. Isso.
uma coisa que uma mulher faria seria repreendida, muitas vezes um homem faria e seria vangloriado. Entendeu? Porque É como, por exemplo, o fato se um homem sai e cata muitas mulheres, ele é o machão. Olha, sim. meu filho, nossa, aí é o comedor, tá saindo. Agora, se a mulher faz a mesma coisa, ela É já vadia. é É a vadia, puta. né? É vadia. Já é a puta. Exato. Vadia. O cenário é o mesmo, mas o olhar é totalmente diferente. Não, né? os MCs mesmo hoje em dia, a coisa que é super na moda pra eles é contratar 10 garotas de programa, comprar bebidas caras, tirar uma foto e postar no Instagram. Olha eu aqui com as novinhas, com as gatinhas. Vai uma mulher postar foto com 10 homens num motel. É. O que ela vai ser martirizada na sociedade? Puta vagabunda, que nojo, marmita de homem. Por que uma mulher não pode ter liberdade sexual e um homem pode? E quando ele tem, ele é vangloriado, e quando ela tem, ela é vadia. Não faz sentido nenhum. Até porque eu acho que assim, até a psicanálise traz isso muito claro, né? A mulher, ela sempre foi o objeto, né? Então, assim, você ser objetivada é diferente de você objetivar. Então, a mulher, ela não tem, hoje ela tem, mas ela nunca teve esse poder de ter um objeto. Ela sempre foi o objeto, né? Tanto é que em muitas situações diziam assim, mas a mulher precisa fazer isso e isso para atrair um bom marido, né? A função da mulher era essa, era atrair bons maridos, ter filhos, cuidar da casa. Causar uma boa impressão. Causar uma boa impressão. Tem até um livro, não sei se vocês conhecem, que chama assim, o título é Meninas boas vão para o céu, as más vão à luta, né? Então é um título que eu acho que traz muito bem isso aqui que a gente está falando agora, né? Quando Santa é puta. Isso, né? Então, assim, quando você quer fazer algo diferente daquela bolha, você já é taxada como louca, como... Imagina, como é que você vai fazer isso? Por quê? Tá tão bom assim, né? Que tem mulheres que estão numa zona de conforto. Né? Mas é uma coisa que eu até comentei, eu não lembro com quem, mas o discurso feminista, que se tornou grande depois da década de 70, que cresceu, o que aconteceu? O neoliberalismo se apossou desse discurso e colocou para a mulher mais atribuições. Ou seja, ela não deixou de ser a dona de casa, a esposa fiel, a mãe, ela não deixou, mas ela tem que trabalhar, ela tem que ajudar o marido, ela tem que, para eles crescerem junto, ela tem que estar ali, mas à noite ela tem que fazer um polidense para ele, ela tem que vestir uma lingerie sexy, ela tem que ficar bonita, ela não pode envelhecer. Não pode estar cansada. Não pode estar cansada, ela tem que estar ali firme e ela tem que ser risonha ainda por cima, ela não pode levar problemas para ele, então ela tem que engolir tudo. Então, assim, a sociedade colocou a mulher nesse pedestal e é justamente esse o problema desse acúmulo de funções que as mulheres, elas acabam indo mais para o setting analítico, porque o homem, ele foi ensinado, a Ramatiz apontou muito bem, para ter. A mulher, ela foi criada para ser. Servir, né? Não, mas no sentido de ser, ela tem que ser suficiente para tudo. O homem, ele só tem que ter. Ele vai à luta e tem ali, pronto. O homem, ele consegue lidar com uma coisa só. Quantas vezes a gente não falou? A mulher tá gripada, tá com cólica menstrual, tá gripada, mas ela faz isso, faz aquilo, faz isso, vai buscar o filho na escola, faz isso, vai trabalhar, responde, e o homem tem uma gripe e morre. Mas assim, tá morrendo. Se a gente parar para analisar, quem tá certo é o homem. Ele para. Ele para, ele trava. Ouve o corpo, Respeita né? aquele momento. Ele respeita aquele momento. A mulher ela não pode, não é dado isso a ela. Então ela tem que se tornar multifuncional. E o homem, objetivo, ali. Isso vem desde o tempo das cavernas. Sim. O homem cuidava da caça, Isso. do prover. A mulher, ela tinha que ver o fogo, ela tinha que cuidar dos filhos, ela tinha que produção, ela tinha que cuidar da plantação, sempre foi assim. E isso ainda não mudou. Eu estava até conversando com o Eduardo nos bastidores e a gente estava falando assim, né, que eu estava no Dia Internacional da Mulher do ano passado, eu estava na rádio mudando de estação, e aí eu peguei uma notícia pela metade que falava assim, que a mulher, para conseguir, baseado no estudo, porque eu não sei exatamente qual era, porque eu peguei pela metade, né, mas essa frase ficou na minha mente, né, e me aterrorizou, e me aterroriza até hoje, tá, gente? É assim, a mulher, para conseguir o status que o homem tem hoje,
Estudos indicam que vai demorar 300 anos. Isso é estarrecedor para mim. Eu não vou ver a minha Essa conquista, filha, né? eu não vou ver minhas netas, eu não vou ver a minha geração tendo isso. Uhum. E tem muita coisa ainda para fazer. Muita luta ainda para a mulher. E como que ela dá conta de tudo isso? Então, elas são as que frequentam mais os consultórios, elas é que cuidam mais da sua saúde, elas que cuidam mais da sua saúde mental, porque elas precisam disso. E o homem, ele ainda, a gente parece que está falando mal do homem, mas não é essa a questão é que o homem ainda não se apropriou dessas mudanças que estão acontecendo com as mulheres, ele não se apropriou ainda de que ele, se ele quer ser o provedor, se ele faz questão de ser esse macho alfa, tudo, ele também tem que se cuidar, ele também tem que ver, porque também é pesado para ele ter esse peso papel, todo, né? esse papel todo, não é fácil para ele. O machismo, gente, o patriarcado, ele não é bom para ninguém. Exatamente. Ele não é bom para ninguém, nem para o homem, nem para a mulher. O homem sobrecarrega a mulher e negligencia a si mesmo. Negligencia. Então, com o passar do tempo, o homem foi fazendo só o que ele queria e sobrecarregando a mulher. Fazendo o que ele queria e sobrecarregando a mulher. Então, é engraçado ver que qualquer pessoa que você conversa por meia hora, ela vai se sentir no direito de julgar a atitude de uma mulher. O que ela deve ou não fazer, o que ela pode ou não. Isso é coisa de mulher, isso não é coisa digna de mulher fazer. Já o homem, ele pode fazer o que ele quer. E quando as pessoas vão julgar uma atitude de um homem, nunca é desse lugar de, isso não é coisa de homem. Só quando ele está performando feminilidade. Uhum. Então, quando a gente julga isso não é coisa de homem, é por quê? Porque o homem está sendo feminino em algum ponto. Por quê? A misoginia vem até nisso, nas atitudes, na forma de agir. Então, um homem gay, ele não pode ser feminino, porque se ele é feminino, ele é viadinho, ele é bicha. Ele é gay demais, porque ele tá já demonstrando feminilidade. Ele não pode, ele tem que ser masculino, ele tem que ser másculo, ele tem que ser macho alfa. Então, acho que isso está diretamente relacionado com esse desprezo geral pelo ser feminino, pela feminilidade. Aproveitando esse seu discurso, né? Você é uma mulher trans que passou por todo um processo, né? Tanto físico quanto, na verdade, psíquico. Como foi isso para você e o que representa para você o Dia da Mulher, né? O mês da mulher, mas enfim, esse mês que nós estamos. Ótima pergunta. Olha, em relação ao machismo, patriarcado, eu sinto que eu sofri a vida inteira diretamente com esse mal, porque por muitos anos eu não pude ser eu mesma, justamente por conta disso. Porque, como eu disse, tudo que é feminino é condenado. Então eu, quando eu era um menino, na infância, tudo que eu gostava eu não podia gostar. Então, eu não podia ver desenho de menina, eu não podia brincar de boneca, eu não podia usar roupa feminina, eu não podia ter cabelo grande, eu não podia pintar unha, eu não podia usar maquiagem, eu não podia andar só com as meninas, porque eu tinha que ter amigo menino, porque eu tinha que jogar futebol, porque, entendeu? São muitas pressões, como ela disse, vem um pacotinho pronto na sua mão e você tem que aceitar, lhe resta aceitar. Quando você é um ser de 5 anos, 7 anos, você não tem consciência de nada. Você não sabe por que você tá vestindo aquela roupa, por que você tá agindo da forma que você tá agindo. Você apenas né? Você apenas está existindo ali. Reproduz, as pessoas, né? Você vai reproduzindo, as pessoas vão te ensinando e te vestindo e te mandando, e você vai aceitando até um dado momento que você percebe que você está totalmente infeliz e você está reproduzindo uma pessoa que não é você. Eu digo que por muitos anos eu atuei como coadjuvante na série da minha própria vida. Não era protagonista na minha vida porque eu não podia ser eu. Então eu ficava fingindo ser uma pessoa que eu não era, gostar de coisas que eu não gostava. E isso causa uma confusão na psique, né? Muito grande, porque quem sou eu? Como eu posso saber quem eu sou se eu não posso ser eu? Se eu não posso experimentar, me entender, me expressar da forma que eu me sentiria bem. Então, Quando isso, na verdade, assim, foi um marco para você? Você falou assim, não, eu não sou. Eu quero ser, eu vou enfrentar todos os desafios, todas as pressões, mas eu vou me tornar uma mulher do jeito que eu quero. Então, Qual foi o começo dessa tua trajetória? Meu, assim? é louco falar disso, porque não é como se tivesse um momento. Eu sempre fui uma menina. Tipo, não existe um momento da minha infância que eu não me senti uma menina. A questão não me permitiram ser, entende? Então, eu sempre falo isso, que quando eu era bem criancinha, eu não sabia da existência desse conceito de gênero, de homem e mulher, de que homem tem que usar azul e mulher tem que usar rosa, sabe?
Quando que eu descobri isso? Quando eu fui pra escola. Então, quando a gente vai pra escola, a gente passa por esse primeiro É contato. onde você é inserido na sociedade. Isso. Então, na escola que me ensinaram que tinha uniforme de menino, uniforme de menina, que menino tem piu-piu e menino tem pepeca, que eu podia andar de mão dada com as menininhas, com as amiguinhas, mas com os amiguinhos eu não podia, que eu tinha que ter interesse nas meninas, eu não podia ter interesse nos meninos. E que eu tinha que brincar de Max Steel, não era de Barbie, entendeu? Então, as pessoas começaram a me podar, me reprimir, me impedir de ser, de viver, de ter uma experiência espontânea de vida. Então, foi passando os anos e, como eu disse, eu não sabia desse conceito de gênero, de nada. E você vai crescendo, você vai aprendendo, você vai entendendo as possibilidades. E aí, em certo momento da minha adolescência, eu descobri que você podia ser uma pessoa trans. Eu não sabia que isso existia. Para mim, a única imagem de uma mulher trans era na esquina se prostituindo, né? Sem acesso à dignidade humana. Então, é todo um processo. Eu comecei a acompanhar criadoras de conteúdo trans, ver vídeos no YouTube, ler bastante sobre. E comecei a me identificar com essa possibilidade de existência. E foi aí que eu comecei a me questionar, ver se era isso mesmo. Porque, querendo ou não, é uma mudança muito drástica, né? É uma coisa que ninguém fala sobre. Ninguém, quando você é criança, fala, então, você pode ser uma pessoa trans. Ninguém fala isso. Até hoje, né? Eu acho que é uma das coisas que eu gostaria muito que mudasse. Que as pessoas vissem a existência trans como uma possibilidade. Não como tabu, né? Não, você tem um filho e você pensa, ai, que tomara que seja trans, que linda minha filha trans, nossa, eu quero uma filha trans, sabe? Eu acho que falta esse orgulho, essa beleza de ver além do que nos foi Do ensinado. padrão, né? Ou pelo menos assim, eu gostaria de ver minha filha da forma que feliz. ela, né, fosse Se for feliz, trans, que independentemente incrível. disso. Mas a gente sabe, né, tem uma questão estrutural, Sim, né? tem E a uma preocupação, o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar, né? Até, às vezes, até do próprio homem, olha, esse menino que virou menina é assim por conta de você, né? Essa atribuição da responsabilidade à mulher, à sim. mãe, à figura feminina, né? E você sofreu com isso? Para você foi tranquilo? Não, acho que é impossível ser tranquilo, ainda mais no Brasil, né? O país que mais mata pessoas trans no mundo. Então, o preconceito a gente vive todos os dias. Eu muito menos do que outras, né? Porque quando se trata de pessoas trans que foram expulsas de casa, que não tiveram acesso à educação, que tiveram que se prostituir, vender o próprio corpo, né? Imagina o quanto a dignidade de uma pessoa acaba quando ela precisa vender o próprio corpo para poder existir, para poder comprar um pão na padaria, para poder pagar uma conta. Para situações básicas da existência direitos humana, né? humanos. Então, eu tenho muitos privilégios, mas eu sofri muito, assim. E por ser uma pessoa LGBT, no geral. Porque na juventude, na adolescência, eu ainda não tinha me entendido numa pessoa trans, porque, como eu disse, eu fui entendendo essa possibilidade. E é muito difícil, né? Você ter essa coragem. Eu ainda me entendi muito nova, porque tem pessoas que vão se entender com 40 anos, porque passam a vida inteira mentindo ser uma pessoa que não são. E eu sofri muito na escola, eu passei a vida inteira sofrendo bullying, eu apanhava todo dia, uma época, assim, eu apanhava muito, as pessoas me odiavam, mas era um ódio sem motivo, sem razão, sabe? Eu ficava muito confusa porque eu era tão legal com todo mundo e todo mundo me odiava. Eu tava, às vezes, andando no corredor e chegava 3 meninos e me espancavam, e não tinha motivo. E ninguém liga para crianças LGBT, né? Para minorias, no geral. Então, preconceito é uma coisa que é muito invalidada nas escolas, eu sinto. Porque, por exemplo, eu sofria bullying, eu apanhava, alguém fazia alguma coisa comigo. Ninguém nunca chamava os pais da criança que me bateu. Chamavam os meus pais. Porque o problema sou eu. O problema não é a pessoa que me bateu. Eu que tenho que me comportar da forma correta para que isso não aconteça novamente. Então, é muito louco pensar que eu apanhava e o problema era eu. Entende? Ninguém tá nem aí pra nada. É tipo, deixa esse bichinho aí apanhar. Vou ficar me importando com criança LGBT? Eu tenho mais o que fazer, né? Eu tenho que me importar com as crianças que vão ser pais e mães, que vão constituir família, que são as que importam socialmente. O que Ele que se importa para a dane. sociedade, que vai produzir para a sociedade bons conteúdos, vai ser o que vai reproduzir um comportamento já pré-existente. Exato. Né? E o olhar da mulher para você, né? Você falando dessa questão do Dia das Mulheres, como que a mulher olha para você?
Olha, depende, né? Depende da mulher, depende da história que essa mulher tem, das limitações, mas... Dos preconceitos também. Né? Exato, Da estrutura em que ela foi criada. totalmente. Mas o Dia da Mulher, eu acho que é um dia muito bonito. Eu, particularmente, pessoalmente, não me sinto representada por essa data. Mas eu sei que muitas mulheres trans se sentem sim e comemoram e tá tudo lindo, porque somos todas mulheres, né? A mulheridade é plural. E ser uma pessoa trans é justamente você reivindicar isso e explicar para as pessoas que gênero é uma construção social e histórica até, porque a roupa que você veste você não escolheu, te ensinaram a vestir essa roupa, te ensinaram a ter certos comportamentos, te ensinaram que você tem que agir assim por conta do que você tem no meio da sua perna. E ser uma pessoa trans é ir contra tudo isso, é você mostrar que o que tem no meio da minha perna não tem nada a ver com a minha personalidade, a minha individualidade, a minha identidade. Seus desejos. Não é minha genital, entendeu? E isso para mim é claro. Então, o Dia da Mulher, lindo, vamos todas comemorar a mulheridade. Eu acho que a gente tem que incluir pessoas trans no Dia da Mulher, sim. E é muito louco, porque tem mulheres que me validam como mulher, sim, e que me respeitam e me veem como uma igual. Mas existem muitas mulheres cis, né? Que, para quem não sabe, cisgênero é uma pessoa que se identifica com o gênero que ensinaram para ela, que são vocês. Então, eu vejo muito essa invalidação, como se eu fosse uma subcategoria de mulher, sabe? Não acho isso legal. Tipo, ela é a trans. Então, eu não sou a mulher, eu sou a trans. E eu acho importante trazer esse tipo de conversa, porque vocês têm a oportunidade de desenvolver a personalidade de vocês, independente do gênero de vocês. Vocês chegam numa roda de conversa, vocês vão mostrar primeiro a personalidade, a inteligência, os assuntos, os gostos, e aí sim as pessoas vão falar, a Andrea é X, ele é Y, ela é Z. E, tá, gostei dela, não gostei. Eu não tenho essa oportunidade. Qualquer lugar que eu chego, a primeira coisa que chega é eu ser trans. A pessoa já me vê e já vê, ela é trans. Então, eu não tenho essa oportunidade de me apresentar. É um rótulo, né? O meu gênero chega antes, entende? E isso vale para qualquer minoria, como eu disse. Então, uma pessoa preta, ela chega no ambiente, a primeira coisa que chega é a cor dela. Ela é preta. Então, já vem todo um estigma, um preconceito, uma pré-determinação do que é aquele ser, a partir do que você viu na mídia, do que te contaram, do que te ensinaram. Porque, querendo ou não sei, você eu sei que sim, você eu já não sei. Mas pouquíssimas pessoas, até hoje, infelizmente, têm contato com pessoas trans na vida real. E nos veem como um ser inteiro, como uma pessoa. Então, a maioria das pessoas desumaniza pessoas trans. As pessoas me veem trans e elas já imaginam que eu não tive acesso à educação, que eu me prostituo, que... É frescura? Entende? É frescura, é sem vergonhice, como eu já ouvi. Exato. Faz porque quer. E questionam muito a minha capacidade, né? Eu Sim. falo 3 línguas, eu dou aula de inglês há 8 anos, eu sou uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. E com certeza, se qualquer pessoa me dá a oportunidade de conversar, de me conhecer, ela vai se surpreender, porque as pessoas não esperam que uma pessoa trans tenha personalidade. É muito louco. Talvez vocês entendam o que eu tô querendo dizer, mas as pessoas não veem uma mulher trans como uma pessoa inteira, entendeu? Ela é só trans. Ela não tem personalidade, ela não tem família, ela não tem gostos, ela não tem sentimentos. Ela só serve para isso, para ser essa pauta, para ser, às vezes, até o assunto da roda. Então, E sempre muito vinculado à questão da sexualidade, né? Totalmente. Ao travesti que está na rua, que está lá fazendo programa. Com certeza. São os estigmas, né? A sexualidade, criam, né? num contexto geral, ela é cheia de preconceitos, né? Ela é cheia de repreensões e de rótulos. Então, independente do que quer seja, a sexualidade, ela vem com um rótulo marcado muito característico. É como você disse, quando eu chego, o que chega é o meu gênero, o que chega é aquilo que eu represento. E eu já ouvi pessoas falarem, por exemplo, e eu acho um absurdo isso, é porque está na moda. Eu acho um absurdo, mas eu já ouvi isso. Está na moda, então agora na moda é ser trans. E por como que se fosse algo muito... É muito louco isso. E por que isso é um absurdo, né? É porque não é vantagem nenhuma para mim ser quem eu sou. É todo dia escolhendo
ser eu porque eu mereço ser eu. Independente se eu vou sofrer mais, eu preciso, então, encontrar força para conseguir ser eu. E você falou de sexualidade, eu acho importante trazer um ponto que sexualidade é totalmente diferente de identidade de gênero, né? Muita gente se confunde, porque, por exemplo, vocês me veem aqui uma mulher trans, vocês já vão assumir na cabeça de vocês que eu gosto de homem, certo? Mas eu, por exemplo, sou uma mulher trans bissexual, eu gosto de homens e mulheres. E tem mulheres trans que são lésbicas, que gostam só de mulheres. Então, você se identificar não tem nada a ver com o que você gosta. Porque, por exemplo, a minha mãe podia ser uma mulher lésbica. E na nossa mente é muito mais fácil considerar essa possibilidade vindo de uma pessoa cis do que vindo de uma pessoa trans. Por que uma pessoa cis pode ser hétero, bi ou gay e uma pessoa trans não? Então, um homem trans, ele gosta de mulher. E uma mulher trans gosta de homem. Ponto. Por quê? É um estigma, né? Não é É um verdade? estigma. É um E rótulo. interessante você falar a respeito dessa tua jornada, né? Você chegou a fazer terapia nesse teu processo? Conta um pouquinho pra gente como que a terapia te ajudou a, de repente, construir o que você é hoje, né? Você chegou a fazer terapia, isso foi importante na tua trajetória? Foi, eu fiz um tempo terapia com um psicanalista. Inclusive, antes da minha mãe fazer psicanálise e tudo, eu fiz esse tempo de terapia e foi assim que ela conheceu a psicanálise, porque eu comecei a fazer, porque uma amiga dela indicou e aí, enfim, foi acontecendo a vida. Então, eu fiz com um psicanalista idoso já, e homem. Então, em alguns pontos, ele era péssimo, em relação a machismos e coisas, né? Infelizmente, às vezes isso ultrapassa a barreira da terapia. Né? É muito difícil você separar alguns conceitos. Né? E eu era adolescente, né? Eu tinha o quê? 15, 16 anos, então eu não me entendia bem, e ele não me entendia bem, porque eu era o quê? Uma pessoa LGBT ali falando com um senhor hétero. Mas ele me ajudou em muitas questões de confusão, de me impor, de entender o meu lugar. Mas, ao mesmo tempo, ele também me trouxe novas questões que eu tive que entender sem ele depois. Então, ele me entendeu não, ele me ajudou muito no início do meu processo de entendimento, ali com 15, 16 anos, para eu entender a minha sexualidade. Ele foi importante para isso, porque quando eu comecei a fazer terapia com ele, eu ainda nem tinha ficado com um homem ainda. Então, ele foi importante para eu entender esse lado da minha sexualidade, desenvolver isso e entender o que eu gosto e o que eu gosto não tem problema. E depois disso que eu fui ir atrás da minha identidade. Então, assim, percebe o quanto isso afeta a psique de uma pessoa? Eu reprimia a minha personalidade totalmente. Eu não podia expressar a minha sexualidade, eu não podia expressar a minha identidade. Eu era um ser nulo. E tem muita gente que vive a vida inteira assim, que constitui família, mas por trás tem caso extraconjugal, e às vezes tem até um segundo relacionamento que todo mundo sabe, mas ele nunca vai se assumir, porque ele vai sofrer retaliação de todos os grupos sociais que ele participa. Você fala, eu vi um vídeo seu no TikTok que você fala bem sobre isso, né? E também me parece que você, na verdade, traz isso para a música, né? Você tenta trazer não só essas questões, mas outras questões sociais também para a música. Você encontrou na música uma forma de se expressar? Sim, com certeza. Eu estudei música desde muito nova, né? Meus pais sempre incentivaram esse meu gosto, essa minha vontade. E no começo eu tinha inspiração para compor, para fazer música, sempre gostei, mas eu não entendia ainda o que eu queria falar, sabe? Com a minha música. E aí, com o tempo, eu comecei a ter questões reais, né? De adulta, de pessoa vivendo na sociedade. E pude começar a expressar essas emoções, essas situações na música. Nem sempre eu faço isso. Mas nesse meu vídeo, por exemplo, eu falo várias coisas, né? Estereótipos, coisas que as pessoas assumem sobre uma mulher trans. E tem uma coisa que, assim, esse vídeo, se você quiser ver, você vai lá no meu perfil e vê. Mas tem uma coisa que eu esqueci de falar nesse vídeo, que eu queria falar aqui, que é muito engraçado, por exemplo. Mesmo quando a pessoa tá tentando não ser transfóbica, às vezes ela é. Então, por exemplo, as pessoas me veem arrumada assim, linda, maravilhosa, e elas querem me elogiar. Então, em vez da pessoa falar, nossa, como você tá linda. Ponto. O que a pessoa vai falar pra mim? Nossa, como você tá linda, você nem parece trans. Então, o quanto isso desumaniza uma pessoa. Porque pra eu ser bonita, eu não posso ser o que eu sou.
Como assim? Isso pra mim não faz o menor sentido. Então, é nesses pontos pequenos que a gente vê o quanto é cruel você ser uma pessoa trans, no geral, mas no Brasil, principalmente. É muita ignorância em relação a esse assunto, é muito fundamentalismo religioso misturado com preconceito, e as pessoas acabam não respeitando por não ter acesso a essas informações, porque elas já não querem, porque o pastor falou que não pode, que é do demônio, que vai pro inferno. Então, acho que é muito fácil eu falar desse meu lugar de privilégio, de preconceitos e tal, mas quanto mais abaixo socialmente você tá, pior é pra você viver como uma pessoa LGBT, porque infelizmente, esse tipo de pauta não chega na favela, não chega no ônibus do terminal. Ninguém tá falando disso na vida real, sabe? São questões que só pessoas que convivem com pessoas trans e numa bolha muito pequena, entende? Eu acho que essa discussão ela tem que começar a chegar em lugares mais reais, sabe? Talvez trazer palestras sobre gênero e sexualidade em escolas públicas, em comunidades, porque nós existimos em todos os lugares. Só que, foi o que eu falei, nem sempre a gente sabe que tem essa possibilidade de existir. Ou de ser cantora, ou de ser criadora de conteúdo, ou de ser teacher de inglês. Então, eu gosto de mostrar um pouco da minha vida nas redes sociais, e com a minha música, e com a minha personalidade, para incentivar, talvez, outras meninas trans que não conseguem enxergar a possibilidade de alegria, né? De alegria. De ser alguém. Vamos pedir para vocês deixarem as redes sociais, mas antes nós vamos aí, já finalizando quase o nosso podcast por conta de tempo, um quadro novo, né, Andréia, que nós temos? Isso, a gente vai fazer um quadro aqui com vocês, vamos começar hoje, né? Que a gente vai fazer algumas, não sei se são perguntas, né? Mas a gente vai falar sobre um tema e vocês vão ter que falar pra gente o que vocês sentem em relação a esse tema. Tipo um bate-volta. Isso, Tipo até isso. porque isso diz muito sobre a nossa personalidade também, Sim. né? Então, assim, Magali, uma estação do ano para você. E por quê? Inverno. Por quê? Inverno é um momento de introspecção. E é justamente com que eu lido, com as questões internas das pessoas. E eu amo trabalhar com pessoas, eu adoro entender pessoas. Então, o inverno, para mim, além de se sentir mais confortável no inverno, eu acho que tem essa questão da introspecção, que é o que me chama a atenção no ser humano. A Matisse, uma estação do Também? ano. Então, ó, minha resposta vai chegar num ponto, que é o seguinte. Eu tenho uma coisa que chama, não sei em português, vocês que são terapeutas, é seasonal depression, tipo depressão sazonal? Depressão Sazonal. Isso. Então, assim, eu amo frio, não gosto de calor, sofro no calor, fico estressada, fico improdutiva. Mas no frio eu fico deprimida. Então, eu gosto de um clima ameno. E assim, no Brasil é difícil falar de estação do ano, principalmente em São Paulo. Porque todo dia tem 5 estações. Então, eu gosto de 20 graus. Entendeu? Eu não gosto nem de verão e nem de inverno. 20 graus é perfeito. Outono. Ali, Eu gosto né? do céu azul, o sol no céu também pra eu ficar gosto, feliz. mas eu gosto do clima frio pra do não 20 suar, graus. não ficar triste. Legal, legal. Magali, uma planta. E por quê? Uma flor? eu vou que vem falar na tua flor, mente? tá? Eu vou falar de 2 flores, né? O lírio, eu acho ele lindo e porque ele nasce no pântano. E a rosa, porque ela é linda, ela é perfumada, difícil de se cuidar, mas ela é uma beleza, mas ela tem espinhos. Então eu gosto da dualidade, Certo. da ambivalência do ser. Muito bem. E você, Ramatiz? Gérbera. Gérbera. Que é uma flor que eu amo. Eu acho ela linda, eu acho que ela tem um nome diferente. Ela parece um girassol, mas ela é colorida. Eu acho ela especial, acho única. Bonita mesmo. Quer fazer agora? Uma cor. E por quê? Eu vou dizer a mesma coisa. Branco e preto, 2 cores. Porque é tudo e nada. É a fusão de tudo e a fusão do nada. Né? Eu acho que isso permeia o ser humano. E eu sempre vou falar do ser humano porque é meu alvo de estudo, é o alvo que eu dedico a minha vida a entender o ser humano. Então, para mim, é o preto e o branco. E pra mim... Não sei, eu tô numa fase azul bebê, assim.
paz, eu quero calma, eu quero paz, eu não aguento mais caos, sabe? Antes eu era uma pessoa que diria preto, mas hoje em dia azul bebê. Isso é bom. Um livro? Bem, eu tô sem ler muitos livros ultimamente, a não ser só livros de psicologia e psicanálise, né? Mas tem um livro que eu li e eu gostei muito, e eu li na adolescência e eu tenho vontade de ler ele de novo, que é Iscariotes, que é um livro que fala, que mostra o lado de Judas, de uma outra performance, de um lado mais humano dos seus conflitos. Então eu tenho vontade de Sem reler, julgamentos, porque né? eu li ele muito nova e ele me impactou. Então eu tenho vontade de ler ele agora com outros olhos, reler ele com outros olhos. Sim. Eu diria 2. Um que é meu livro favorito, que é O Pântano das Borboletas. Pouquíssima gente conhece, é um livro de um escritor argentino, que é uma história inspirada num conto do Stephen King. Uma história muito louca, um livro enorme, mas eu amo, esse livro marcou minha vida. Porque um dos personagens é uma pessoa LGBT e você só descobre no final, é incrível, um plot twist maravilhoso. E o último livro que eu li que marcou muito a minha vida, porque eu virei a noite lendo, não conseguia parar, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma história incrível de ficção inspirada numa artista de Hollywood, dessas clássicas, assim, tipo Marilyn Monroe. Só que é uma história da vida dela, e ela, tipo, era uma mulher bissexual, e ela teve uma relação com uma mulher por anos e ninguém sabia, e o melhor amigo dela era gay, ninguém sabia. Então, a vida dentro de Hollywood, dessa vida da celebridade, sabe? Bem legal. Incrível. Andréia, acho que começamos nosso podcast com o pé direito, né? Com Duas certeza. convidadas Que bom! brilhantes, com conteúdo aqui Com fantástico. certeza. Gostaríamos de pedir para que vocês deixassem as redes sociais, né? Para acompanhar o trabalho de vocês. Sim. Pode começar. Certo. Nas minhas redes sociais é Ramatiz, às vezes com 4 S's no final, às vezes com 2. Mas se você me procurar, não vai ser difícil de achar, porque quase ninguém tem esse nome. Ramatis. Inclusive, no dia 22 de março, agora, no meu aniversário, eu vou lançar uma música nova. Então me acompanha para você não perder esse lançamento. E essa música nova fala um pouquinho sobre esse tema, você estava me falando lá nos Total. bastidores, né? Como que é o nome da música? Chama Cancer, que é câncer em inglês. E tem esse nome porque na letra eu faço uma analogia entre a doença e a pessoa. Então eu digo que eu vou ser o seu câncer te adoecendo como você me adoeceu. Então, essa letra fala de uma situação hipotética, eu não vivi isso, mas é um sentimento que eu tava precisando pôr pra fora, e aí eu criei essa narrativa de uma relação onde a mulher, justamente, não se sentia vista, não tinha reciprocidade nessa relação. Então, é bem dramático, assim, acho que vai ser legal. Muito bom. Meu Instagram é Magali_Guerino, Guerino, _terapeuta. E a gente vai deixar também aqui, né, os parabéns para todas as mulheres nesse mês e que nós possamos seguir em frente nessa caminhada, nessa jornada de autoconhecimento, levando as nossas demandas para as clínicas, levando as nossas demandas para a nossa introspecção, né? E você, como você mesmo disse, você foi aqui o único homem, né, desse podcast. A gente também parabeniza você por aguentar as mulheres, porque muitas vezes eu acho que o homem também se sente cansado, né, por tanta cobrança, por ser o provedor, né, isso também é cansativo, Sim. né? Agora, uma questão justa, eu vou querer fazer um podcast com homens Com e só homem. você de mulher aqui, viu, não. Andréia? Vamos falarmos aí da demanda do homem. Nossa E senhora. que também são muitas as Que também são semanas. muitas, Também né? são Levadas para o muitas, né? set, com certeza. O ser humano hoje vive numa sociedade caótica, né? Então, o sistema em que a gente está inserido cobra muito, tanto de homens como de mulheres, de formas diferentes. Lógico que eu vou dizer, por experiência de clínica e experiência particular, o nível de exigência da mulher é muito maior, mas sim, não quer dizer que o homem está isento disso. Isso. E que a gente possa deixar a nossa vulnerabilidade mais à mostra, né? Não ter tantos medos de nos mostrar, de mostrar o que a gente sente, né? Os nossos sentimentos. Então, que a gente possa levar para a clínica. A Ramatiz falou uma palavra que eu adorei, que é muito importante, que eu pelo menos uso muito na clínica: ser protagonista da sua própria história. Exato. É isso aí.